nosso queridíssimo Dálmio, professor Dálmio Moraes, de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo! Ah, Estou com saudades de vê-lo. essa recíproca é verdadeira. Então, e eu tinha começado aqui justamente falando que a gente optou por fazer essa live em função do mês, né, que é o Sim, Setembro Amarelo. E sim. a dificuldade que as pessoas têm de lidar com isso. Então, tem o problema de como nós podemos ajudar as pessoas no sentido da prevenção, que a gente vai até conversar sobre isso, mas também a dificuldade das pessoas que ficam lidar com um caso de suicídio na família, por exemplo, que é uma outra live que nós precisamos fazer, Dal. Você já está Vai. convidado aqui para a gente encerrar o mês, né? Na última semana do mês, vamos encerrar falando e os que ficam, ok? Mas, basicamente, a ideia é esse alerta, né? Criar o mês Setembro Amarelo é um alerta, é uma conscientização em cima desse problema que é tão grave. É só pensarmos que a Organização Mundial de Saúde, em 2015, lançou uma pesquisa que é extremamente importante para nós, mostrando que o Brasil é o primeiro lugar do mundo em ansiedade e o quinto em depressão. E nós tínhamos, lá em 2015, gente, é óbvio que isso está muito pior agora, até por causa da pandemia, mas em 2015 nós tínhamos quase 12 milhões de pessoas deprimidas conhecidas, né? Porque ainda tem muita gente que não busca ajuda. Então a gente tem uma expectativa de números epidemiológicos sempre abaixo da realidade nesses casos, né? E houve um aumento no mundo de pessoas com depressão na ordem de quase 20% em 10 anos. E isso é algo que nós precisamos conversar. Por quê? Porque as pessoas, elas acreditam que é como assim, cada vez tem remédio mais forte? Como é que ainda tem tanta gente depressiva e ainda tem tanta gente que se suicida? Então, nós queremos conversar exatamente sobre isso hoje, né, Dalmio? E você, com Sim. essa tua mente brilhante, tuas ideias fantásticas, eu quero dizer aqui para o pessoal que toda vez que eu converso com o Dalmio, eu aprendo uma coisa nova. Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. E eu acho que todo mundo já te conhece, mas se você quiser se apresentar um pouquinho, por favor, seja Ok, nosso convidado. ok. Em primeiro lugar, agradecer a energia maior que nos une a todos. A Maria do Horto, que está aqui ao meu lado, minha esposa, para quem não sabe. A essa joia que é a doutora Rosângela, que a gente tem uma caminhada e uma missão a cumprir. E a todas as pessoas por onde a gente já andou, levando esta mensagem revolucionária que a física quântica permitiu que a gente revesse conceitos como esse que está estigmatizado. Então, eu espero, Rosângela, que a nossa conversa hoje seja exatamente para apresentar o como prevenir o suicídio. Porque para prevenir o suicídio, nós temos que prevenir a depressão. Então, se tu concorda, nós vamos ver um pouco a bioquímica que se altera no cérebro, a Isso. psicossomática. E então, para o pessoal que ainda não me conhece, a minha formação é em ciência física e biológica, em farmácia e bioquímica, e psicanálise há 15 anos, onde eu já tenho um portfólio de mais de 1.000 pessoas, onde um dos grandes problemas que a gente trata na reorganização do quadro de referência mental na linha da neuropsicanálise, que é o trabalho com base na física quântica, no extraordinário conceito que a gente precisa enfatizar muito hoje, Rosângela, que é o poder da epigenética sobre as nossas decisões, como começa todo o processo lá na gestação. Exatamente. A gente está com E probleminha aí agora de conexão. foi. Caiu um pouquinho, deu um probleminha de conexão. Você estava dizendo do poder da epigenética
E é fantástico você levantar essa ideia, porque é aí que a gente tem que se basear, isso tudo é muita ciência, e o pessoal tem que entender que tudo que a gente está falando aqui tem uma base científica bem sólida. Com certeza, e já colocar para as pessoas, Rosângela, a palavra-chave, no meu ponto de vista, do que nós vamos falar hoje, que se chama alexitimia. Um palavrão que agora a gente traduz, que é exatamente a dificuldade em que as pessoas têm. Oi? Tudo bem, todo mundo entende que é o momento. O que quer dizer alexitimia? Alexitimia, que é a dificuldade que a pessoa tem em se reconhecer e em reconhecer... Por que está dando isso? Em reconhecer as suas incertezas, as suas dúvidas, ler a realidade interna e externa, e aí se cria um vácuo existencial, e esse vácuo, se ele não é contido, à medida que ele vai se amplificando, deu origem ao Setembro Amarelo. Só que nós vamos ficar com o amarelo dourado, Rosângela, que é o do Sol, que é o do Solaris, e que é o da autoconsciência, que é o que vai nos ajudar, e à medida que tu for falando, nós vamos ver aí o impacto da pandemia em aquelas pessoas que estavam predispostas com essa palavra, né, com esse comportamento, que é essa palavra técnica, né, da psiquiatria, para a gente se dar conta. Então, não precisa usar mais a palavra, basta ver assim, por que as pessoas têm dificuldade de se reconhecer, reconhecer o outro e perceber a diferença. Perfeito. Então, assim, uma coisa bem clara para todos nós que trabalhamos também com saúde mental, você especificamente com saúde mental, e eu mais na parte de consultorias, uma coisa muito clara é o momento em que a pessoa está num processo depressivo, e é o momento em que ela não consegue mais lidar com a sua dor, vamos dizer assim. E este é o momento crucial de se fazer a prevenção. É quando você consegue fazer esse acolhimento, não é verdade? Me fala mais um pouquinho sobre isso. Bom, se tu me permite, a gente tem que colocar hoje a gênese do Perfeito. processo que leva, porque já as crianças, o que é muito triste, têm tendências a um estado mental de baixíssima energia motivacional. Essa é a porta de entrada que leva para a alexitimia, porque ela já não identifica mais as coisas. Então, as crianças não, primeiro eu quero falar, e nós não vamos culpar ninguém, tu me conhece, nós temos que mostrar uma verdade. Se algum pai está nos ouvindo e se enquadra no descuido, que eles deviam ter lidado melhor com o processo gestacional, que tudo começa na fecundação, ok, vamos corrigir o que dá, não é mais se chicotear, é exatamente ir ao encontro da solução e não de aprofundar o vazio, esse buraco sem fundo, né, que quando a pessoa chega lá embaixo, é o fim, que é o que então nós vamos tratar mais nessa outra live, que é sobre luto. Eu prefiro que seja assim, o que é o luto, por que o luto é tão tóxico para algumas pessoas, o que está por trás do luto, e por que algumas pessoas saem da vida desta forma. Né? Então, para outra live. Então, a gestação, quando os pais não estão preparados, e sobretudo a mãe, porque a fecundação é um momento divino na nossa vida. Todos nós, um dia, fomos a célula-ovo, da qual estamos hoje, tu com a tua anatomia, eu com a minha, e com todas os nossos recursos de ler esta realidade para dentro e para fora.
Então, a partir daquela célula-ovo, fusão da herança genética trazida pelo pai e pela mãe, a herança genética é para nos constituir anatomicamente e nos preservar nessa anatomia. Por que altera tanto? É aí onde entra a epigenética, que no momento oportuno a gente coloca, que essas duas palavras se completam. Então, as crianças estão sendo geradas, estão sendo gestadas, estão nascendo meio que sozinhas. Já existe muito abandono intrauterino. Outra situação bem significativa, e para os jovens que estão nos acompanhando agora, futuros pais ou que já têm um filho e vão ter outros filhos, façam de tudo para ter um parto normal. Porque no momento em que os partos estão sendo cesáreos, o abandono sofre um corte e um distanciamento afetivo tão grande do bebê, da sua mãe, em primeiríssimo plano, e depois do seu pai. E já vou dar talvez uma novidade, querida Rosângela, a gestação é 9 mais 12. O que é esse código? Uhum. 9 meses na vida intrauterina, 12 meses, 1 ano depois do nascimento, aquele bebê ainda se sente praticamente 100% vinculado à sua mãe. E se essa mãe não consegue suprir afetivamente, depois eu quero falar nos hormônios que estão envolvidos no acolhimento, nos neurotransmissores, ou então, se tu fala, estamos em casa, né? Vamos juntar as nossas forças. É aí que se constrói uma identidade afetiva, de visibilidade, neurônio espelho, um conceito que nós não podemos deixar de fora hoje, porque a invisibilidade vai fazendo aquela pessoa se sentir cega psicológica. Então, ela não tem olhar para dentro, não tem olhar para fora. E por isso tem tanto problema de tristeza, prefiro usar essa palavra do que depressão no nosso país, porque nós não fomos educados, é nós que estamos fazendo esse trabalho, é tu na liderança desse trabalho de mostrar a física quântica como o verdadeiro suporte da biologia, da psicologia, da psicossomática, da dança dos elétrons, enfim, alguma coisa aí, se for necessário, a gente fala. Mas eu queria dar essa primeira introdução assim, ó. As crianças já estão nascendo dissociadas do acolhimento de mãe no primeiro plano, de pai no segundo plano, depressão pós-parto nas mães. Então, por favor, aqueles jovens ou aqueles pais que estão nos ouvindo nesse momento, vamos resgatar a naturalidade da gênese da vida e esse momento mágico do nascimento. Quanto mais for natural, menos tendência para a gente ter que ter o Setembro Amarelo. Eu quero que ele só fique verde e amarelo pelo 7 de setembro, e não mais amarelo por uma tristeza existencial profunda nas pessoas. Exato. Eu vejo que começar pela gênese, como você começou, é fundamental, porque é um alerta. As pessoas, elas acreditam, isso eu vejo muito, e eu comecei minha carreira de médica lá, 38 anos atrás, justamente atendendo posto de saúde, e eu fazia pré-natal. E eu via o quanto que era diferente aquela época do que é hoje.
eu acho que nesses quase 40 anos de evolução, nós evoluímos da maneira errada para o lado do nascimento, para o lado da criança. Hoje as pessoas, primeiro que cada vez mais as mulheres querem menos ter filhos, e cada vez mais tem um conceito de maternidade envolvendo coisas materiais, envolvendo mas eu tenho que ter condições, mas eu preciso da melhor escola, mas eu preciso do carrinho que só tem nos Estados Unidos. Quer dizer, essa visão materialista, ela está embotando a cabeça das pessoas. É claro que não é todo mundo, mas eu estou vendo que o nosso mundo virou materialista demais, por mais que a gente tenha tentado mostrar a importância de nós estarmos ligados com a emoção e o sentimento. E a gente tem aí trocentos cursos online e outras coisas mostrando que você é capaz de co-criar a realidade através de pensamento e sentimento. Então, no momento que você tem uma gestação, que você tem uma aceitação disso, e no momento que você tem o nascimento da criança, como você diz, é um milagre de vida, gente, não tem coisa mais fantástica do que isso. Então, tem que haver uma dedicação exclusiva, tem que haver esse binômio, né, mãe e filho. Isso. Eu vejo que isso tem que ser cada vez mais trabalhado, né, na maternidade. E a maternidade agora, nesse momento de pandemia, também ficou bastante complicada, ficou confusa, até porque as mulheres, quando elas vão ter os seus filhos, elas têm muita necessidade da mãe por perto, né? Então, essa coisa de vó, mãe e nenê, parece que é importante nesse momento, e as pessoas ficaram bem atrapalhadas com isso. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Da avó, da figura materna e ancestral? Vamos falar assim, grupo de maternagem, que são, que são todas as pessoas que apoiam a mãe. O foco, né, a missão do pai não é fornecer o espermatozoide, não é só fornecer o espermatozoide. É a partir de que ele recebe a notícia, porque quem dá a notícia, estou grávida, vamos ter um filho, vai ser pai, é a mãe. E a partir deste momento se soma um ou dois conflitos. Porque se aquela mulher não queria ter o seu bebê, já começa a dificuldade. Se aquele homem não queria ter o seu bebê, potencializa. Então, isso é todo esse conflito da vida intrauterina. Aí já entra a questão do aborto, que tem a ver, e nós vamos falar aqui do aborto psicológico, que é a exclusão que gera, então, a tristeza profunda e aquele abandono. Então, a mãe precisa muito da presença do pai durante a gestação do marido, né? Pai do bebê, porque a missão dele é dar suporte. É o primeiro personagem do grupo de maternagem. Porque durante a gestação transcorrendo com naturalidade, está tudo bem. Claro que há ou as avós, né? Porque os avós mais na retaguarda, o que precisar eu intervenho, mas as mães, sim, essa dinastia feminina dos dois lados, se for possível, é muito importante. E na hora do parto, tanto que tem um personagem, que é a doula, né, que representa esse suporte quando a avó não existe mais, a avó está incapacitada, a avó não pode estar presente. Mas mesmo, Rosângela, nesse momento que está assim, mais angustiante o ambiente da maternidade, em função do momento histórico que nós estamos vivendo, porque é para melhorar a humanidade, não é para piorar a humanidade. Acredito nisso também. Se a mãe tem apoio do companheiro permanente, tem uma das avós com ela, ou tem a doula, que é uma avó técnica,
né? É uma voz do coração importantíssima. E o que eu coloquei, se for novidade, né, que as pessoas não esqueçam mais, que a gestação não termina na hora do parto, que ela ainda tem mais 12 meses de acolhimento, e onde nesses 12 meses, eu sempre falo nas aulas, e realmente emociona a turma, os 5 gestos da mãe, que são fundamentais para a identidade do bebê. E olha só a ordem. O olhar da mãe, eu vou usar a expressão que eu não gosto, da depressão, é falta de olhar olho no olho. Isso a gente vê muito na terapia. O paciente desfocando, olha para mim, faz contato, e a partir daí a terapia evolui. Então, o olhar da mãe, o cheiro da mãe, nosso primeiro órgão do sentido é o olfato, um cheiro bom da mãezinha, né? Que não é cheiro de perfume, não é cheiro de cigarro, não é cheiro de bebida, é cheiro do corpo sadio da mãe, tá? O som da voz da mãe, que não é de choro, que não é de desespero, que não é de conversando com 10 comadres e dando de mamar. E algumas, o maior agente de ilhamento hoje, quando mal usado, que é esse aparelho que nós estamos usando. E já os bebês recebendo a babá eletrônica não tem contato. O contato, como nós estamos fazendo agora, esse milagre bom, tu aí em Curitiba, eu aqui, pessoas no Brasil inteiro nos acompanhando, esse é o lado bom da tecnologia da informação. Mas usar como se fosse uma pessoa, cadê o som da voz? Cadê o toque, que é o quarto elemento? Olhar, cheiro, som da voz, toque, e aí vem o seio. E se esse seio for um seio bom, se aquela mãe tem prazer de nutrir o seu bebê, esse está vacinado. Esse vai ser uma pessoa bem-sucedida em todos os sentidos na vida e, principalmente, vai ter uma identidade. Porque quando a pessoa fica invisível, ela não se reconhece. Por isso a lexitimia, né? A dificuldade de lidar com os eventos. Perfeito. Então, você veja que a prevenção começa intraútero. E aí, nessa família, né? Aliás, até antes, né? Na família, né? Na hora de formar a família. E aí você falou uma coisa que eu acho importante as pessoas lembrarem, que é a questão do olhar e do neurônio espelho, que tem a ver com o olhar. Nós temos visto um aumento absurdo do número de pessoas com transtorno de espectro autista, e uma pesquisa muito importante mostrou que o espectro autista tem a ver com o desligamento do neurônio espelho. Talvez as pessoas tenham que entender um pouquinho de neurônio espelho, e que é 20% da quantidade de neurônios que nós temos no nosso cérebro, eles são capazes de atuarem como se você estivesse fazendo algo que você está vendo fazer. Então, ele tem essa ligação, por isso o neurônio ser chamado de espelho. E, por exemplo, a fala, né, a nossa linguagem, que é tão complexa, a gente aprende através de neurônio espelho, a gente aprende a caminhar através do neurônio espelho, a gente aprende a dançar através de neurônio espelho. Quer dizer, a maior parte das artes, né, da parte artística do ser humano, vem do neurônio espelho. E isso é fundamental, essa lembrança é fundamental, porque uma das formas de você fazer a ligação, né, ligar os neurônios espelho, é o contato visual. Então, esse contato visual da mãe, em primeiro lugar, com a criança, mas também das pessoas na volta, nesse início de vida, que seria uma questão maior do que somente a gente se preocupar com ensinar a criança a se comportar, mas também esse lado amoroso que está junto com o neurônio espelho. Então, Rosângela, se
tu queres que eu coloque agora os elementos que estão envolvidos na bioquímica, porque Exato. esse processo do primeiro ano é fundamental. A mãe, o bebê, o pai e o grupo no entorno. E os cuidados com a identidade começam quando os pais desse bebê nascem. É lá que começa tudo, e, claro, aí pela constelação familiar nos explica muito isso, na transgeracionalidade, mas a partir dos pais, como os pais foram gerados, aquela memória, e quase toda construída por neurônio espelho, porque o neurônio espelho é o nosso GPS. Então a criança vai tudo por imitação. Então, se não tem contato visual, se não tem contato sonoro da voz, se não tem sorriso, sorriso é o maior identificador de conforto. É bom, ó, tu já sorriu, como já mudou teu rosto. É bom estar contigo. Aí o bebê só vê tristeza, só vê lágrimas, só ouve palavras agressivas, vai criando a matriz do sistema de crenças e valores. Então, nós temos 3 hormônios e 3 neurotransmissores fundamentais para que um dia não precise existir mais Setembro Amarelo. Tá? Os 3 neurotransmissores. O que é um neurotransmissor, para todo mundo entender? É aquela substância que facilita o diálogo interneural. Tudo que eu estou dizendo quando eu falo, quando a Rosane está dizendo quando ela fala, é ali um neurônio conversando com o outro, e assim nós construímos um diálogo. E esse diálogo faz parte da epigenética. A genética é simplesmente nos constituir, desenvolver e manter e levar a uma longevidade saudável. E aí o teloquante, que já vou dar uma dica, né, que eu acho que a gente vai comentar, é fundamental para essas pessoas que precisam se reconstituir nas suas células. Então, são 3 neurotransmissores. A noradrenalina, que a gente fala muito pouco, a serotonina e a dopamina. Nós falamos muito na adrenalina, que é exatamente ataque ou defesa. Isso. Tá? Então, é o estresse. É o oposto, é o estresse. O estresse competitivo. E o que é a noradrenalina? A noradrenalina é o estresse de aproximação. A noradrenalina dá energia para o cérebro, aí o Energicept, para ajudar quem está muito para baixo, né? Para que o cérebro possa fazer uma leitura plena e não se assustar com o que ele está vendo, dentro ou fora. Porque a pessoa que vai ficando triste, ela vai perdendo vitalidade, ela vai decaindo, até que uma hora a energia dela desaparece, ou seja, a noradrenalina praticamente não atua mais. Depois, o bom humor, que é a serotonina, que é responsável pelo bom humor. E quem tem bom humor de dia, eu digo sempre nas aulas, tem um bom nível de serotonina. E a marca registrada de novo é o sorriso. Problema de insônia que as pessoas estão tendo, crônicas agora. Como é que vai ter melatonina, que é o hormônio do sono, se não tem serotonina durante o dia? E que um é dependente do outro, né? As pessoas não sabem, às vezes. Isso. Mas você só faz melatonina se tiver serotonina, porque bioquimicamente a melatonina é um derivado da serotonina. É a cascata do triptofano, né? Do aminoácido. Exato. A serotonina, que é neurotransmissor, e à noite vira o nosso abençoado hormônio do sono. E aí o Pine-Cept, né? Para as pessoas se darem conta. Bom, maravilhoso. E a dopamina, Rosângela. Dopamina é esse que torna o neurônio espelho identificador, que eu estou num ambiente saudável, que eu estou sendo acolhido. A gente observa as pessoas que vão se deprimindo, que vão se fechando. Elas não querem contato com ninguém. Por quê? Porque vão realmente
ficando inclusive na posição fetal, quando estão lá no quarto escuro, que é assim que foi provavelmente o útero, que a nossa primeira casa é o útero da mãe. Nosso primeiro condomínio é o corpo da mãe. O primeiro edifício que a gente mora é o corpo da mãe. E o útero é o nosso apartamento. Então, a dopamina é do reconhecimento, é o do que motiva a gente para continuar em alta performance vivendo as coisas. Aí tem 3 hormônios que se somam e que são derivados da boa função desses 3 neurotransmissores. O esquecimento das pessoas, eu preciso lembrar agora, porque as pessoas estão tão desligadas, tão alexitímicas, porque a acetilcolina não funciona mais. Me lembrar para quê? Lembrar dói. Então as pessoas vão se fechando para a sua dor. O velho Freud já dizia, na vida a gente faz tudo buscando o amor ou evitando a dor. Tá? Então as pessoas tristes estão com esse desequilíbrio na sua bioquímica cerebral e nos seus relacionamentos. E aí os 3 hormônios, Rosângela, que é a nossa vacina para a identidade, que é a nossa vacina como é bom viver, para a nossa vacina de botar tudo para cima. Esses neurotransmissores e a prolactina, a ocitocina e a orexina. A orexina é um hormônio descoberto recentemente. O que a prolactina faz? Acolhimento. Tu é bem-vindo. Então, veja de novo, por que começa tudo lá na vida intrauterina e no pós-parto, aquele ano inteiro? São 7 anos. Os primeiros 7 anos marca tudo na nossa vida, depois é só repetição. Então, a prolactina, que quando nós não temos dificuldade para chegar perto das pessoas, nós não temos dificuldade para interagir, é porque ela foi fundamental lá na amamentação, é indispensável para o acolhimento através do seio materno. E aí vem a ocitocina, que não ter reserva, porque a pessoa que vai ficando triste, ela desconfia de tudo, ela não quer saber de abraço, não quer saber de acolhimento, não quer saber de sorriso. Já quando tem a ocitocina, é fácil ela socializar. E aí vem a orexina, que é o hormônio da alegria. Então, o título da nossa conversa hoje, né, como prevenir um fim antecipado de um projeto fantástico que nós fomos programados, tu deve lembrar do fator de Hayflick, que marca a nossa longevidade, 126 anos. E aí as pessoas só pensando em sair, descer do trem, um trem que só para na última estação, aí obriga a se jogar do trem. E é isso que nós queremos evitar, é por isso que nós estamos falando aqui hoje. Né? Exato. Verem os seus processos, buscarem ajuda, e a física quântica está permitindo que a gente possa trazer estas informações de reorganização do processo existencial para as pessoas. Perfeito. Então, assim, para que todo mundo fique na nossa página aqui, né? A gente está aqui lembrando dos processos que acontecem e o que o professor Dalmy está nos dando é dicas dos florais, das fórmulas florais, que podem ir compensando, ou melhorando, ou modulando energeticamente toda essa, né, todo esse processo que acontece para que a pessoa acabe, então, tendo uma vida saudável no sentido mental, emocional, porque existe uma tendência a pessoa que foi que teve uma gestação, né, durante a gestação, teve esse acolhimento no pós-parto, nesse ano inteiro que foi cuidado, e depois, né, porque a gente vai cuidando sempre, de uma forma amorosa. E aqui eu quero voltar a dizer para vocês que a gente não está falando aqui de condições financeiras, a gente está falando de condições de energia do afeto e do amor. Isso não depende de ter dinheiro, gente. As pessoas ficam muito presas nessa parte material, né?
E eu tenho insistido muito nisso porque a gente está, nesse momento, num medo muito grande em cima disso, né? Calma, calma, eu também acho que tudo que está acontecendo tem uma razão para acontecer, e é uma mudança radical do ser humano, até porque todos os processos evolutivos do ser humano foram assim, através de uma catástrofe, traumas, etc. Não foi assim simplesmente aos pouquinhos, né? Tem o aos pouquinhos, mas o verdadeiro salto evolutivo sempre é em cima de um processo. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria ainda de mostrar para as pessoas aqui esse passo a passo que a gente está conversando e o que nós podemos fazer para ajudar. Então, começando lá na gestação, o apoio que a gente vai dar para essa mãe, eu lembro muito, sabe, Dalma, quando me pergunta assim, como que a gente pode ajudar a harmonizar uma gestação mais saudável? E eu lembro sempre do neurotox. Eu acredito que o neurotox, ele modula, né, essa energia dos pensamentos e sentimentos ácidos das pessoas. E eu sei porque eu tive uma única gestação, mas que foi maravilhosa, e eu lembro que eu tinha muito medo na gestação, porque eu sentia assim, parecia assim, meu Deus, agora como é que eu vou dar conta de um ser humano? Parece assim que a gente muda quando a gente é gestante. E eu tinha essa sensação assim de que eu não ia dar conta, que o neném ia nascer com problema, ou que ia acontecer alguma coisa, que eu acredito que seja muito em função até do que a gente ouve na nossa volta e das notícias ruins que chegam. E eu penso assim, ó, gente, aquele período todo eu consegui me manter bem em função de, claro, espiritualidade, que eu acho que é fundamental, e de um apoio, assim, incondicional do meu marido, né? Que eu brincava com ele, parecia que ele estava mais grávido do que eu. Isso foi muito legal, assim, a gente teve um momento maravilhoso da nossa vida, né? Aí 40 anos juntos e aquele momento da gravidez com a minha filha foi muito legal. E eu vejo assim que esse apoio do pai, como você falou, é fundamental. Mas a gente não tinha nessa época o neurotox que a gente tem hoje, e a diferença em um mês, que eu que acompanho isso, gente, em um mês de uso de um floral, de uma fórmula floral, a diferença. As mulheres chegam a dizer assim, nossa, eu parei de sonhar que o neném nascia com problema. Eu parei de sonhar, entendeu? Porque aquilo vai acalmando, vai realmente modulando esse processo energético, né? Então eu vejo que o neurotox na gestação é um produto que a gente pode ajudar, e como a gente sabe, os florais eles são para atuar na parte da energia sutil, então eles não têm uma ação bioquímica, eles têm respostas bioquímicas quando, né, eles têm essa proposta de informação. Eu vejo isso fundamental. Mas no pós-parto, a gente nota que realmente essa questão da mudança hormonal tem muito a ver com a depressão pós-parto. E eu também noto que houve um aumento do número de mulheres com depressão pós-parto. Como é que você propõe, em termos das fórmulas florais, lidar com a depressão pós-parto da mulher? Uhum. Antes eu vou colocar, Rosângela, os 4 padrões de nutrição, porque a gente está dando essas dicas para o pessoal, e já vou falar o meu frequencial queridinho, que junto nessa situação, junto com o neurotóxico, o que ele faz é baixar a hiperexcitação neuronal. Hoje as pessoas estão todo mundo acima de 30 ciclos por segundo. E dormir assim não vai dormir nunca. Então ele ajuda a baixar, isso cria foco, a pessoa começa a perceber as coisas. Então são 4 padrões de nutrientes, porque a missão do nutriente é nos manter viáveis e saudáveis. Então a primeira nutrição é informacional. É o que nós estamos fazendo agora, um banquete aí, passando informações para o pessoal, porque a informação é que permite eu entender o que está acontecendo. Eu saí do medo, eu saí do mistério, tu foi corajosa ao colocar o teu depoimento, e como é que isso se transformou? Pelo acolhimento. Hoje,
O marido que não gestar junto psicologicamente, ele está atrapalhando o processo do seu bebê, né? E a sua companheira. Então, nutrição informacional traz esclarecimento, traz convicção, traz segurança para enfrentar os desafios. E é óbvio que o acolhimento, então, nutrição afetiva, porque uma gestante ou uma criança ou qualquer pessoa que ninguém abraça ela, que ninguém se importa com ela, que ninguém estimula ela, ela vai se fechando no estado de ego, que se chama criança submissa. Estado de ego criança é como nós manifestamos alegria, e só tem um saudável, criança livre. Aqueles que são agressivos vai para uma coisa que se chama estado de ego criança rebelde. Então, tem os que agridem para se defender e tem os que se fecham para se defender. Para se defender. Esse é o nosso grupo do Setembro Amarelo. Então, nutrição informacional, nutrição afetiva, tu falou bem, nutrição espiritual, que é tudo que me deixa em paz dentro de mim. Então, o Neurotox faz isso. Ele baixa a angústia, baixa a ansiedade, baixa o medo de fantasmas, porque é incrível a capacidade do nosso cérebro de criar autoagressões. Então, a espiritualidade e o afeto nos acalmam. E depois os alimentos biológicos, que é o estrutural em nós, é o que mantém a dinâmica da mecânica quântica do nosso organismo, ou seja, que permite os movimentos, que permite o corpo transportar aquilo que eu digo também, nós somos só formas pensamento, por isso que os frequenciais atuam no terceiro sistema circulatório da energia vital, que é o psicoconsciencial, que é o que tu falou, que a energia é puramente magnética. E aí o meu frequencial de eleição para hoje, junto com o Neurotox, se chama Sustentum. Sustentum. Que sustenta, é o que reconstrói a metáfora da mãe interna. Então, a pessoa que está se fechando, ela não sente nem mãe fora e nem mãe dentro. O que é metáfora? É uma representação do real de forma simbólica. Então, o nosso cérebro direito é o nosso cérebro maternal, é o nosso cérebro intuitivo, é o nosso cérebro do acolhimento, é o nosso cérebro que acalma, que dá colo, que faz a gente baixar essa hiperexcitação neuronal. Por isso, o Neurotox, mais o sustento, essa pessoa vai se sentir acolhida por si mesma. Assim como o cérebro esquerdo é o da lógica, né? É a lógica matemática, é o do ir à luta, do enfrentar os desafios, do planejado, econômico, né? E aí, se a gente quiser, Rosângela, eu gosto muito de sugerir o Decências. Porque o Decências é o frequencial do enxofre. E no trabalho que eu fiz da psicossomática dos minerais, o enxofre representa esse pai que toma a iniciativa. Por quê? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque sem enxofre, o colágeno não funciona, os tendões não funcionam e a actina miosina não faz o seu movimento. Aí a pessoa fica paralisada, como as pessoas estão hoje com seus músculos paralisados. Então, o Decências para um pai interno, para a gente dar a volta por cima, um sustento para a gente se sustentar e sentir a mãe interna e o pai interno. Eu digo sempre para os meus pacientes, se eu tenho uma mãe suficientemente boa dentro de mim, um pai suficientemente bom dentro de mim, vou temer o quê? Né? Então, você empodera, né? A pessoa fica empoderada. Exatamente. É essa a forma certa de pensar. E aí você é capaz de ultrapassar todas as coisas que estão fora, porque o problema não é fora, é dentro da gente, né? A saída é para dentro, sempre. Depois é para fora. Então, querida, aí ó, o outro frequencial que é recomendado nessas circunstâncias
é para usar bem o princípio triádico cerebral, quer dizer, o diálogo da família é interno, porque nós temos uma família mental. A mãe, o pai e os filhos. A ponte bulbo-cerebelo, o cérebro reptiliano, que é o nosso centro automatizado, onde está o medo, onde está a coragem, onde está a decepção, onde está o desânimo, onde está a desmotivação, onde está a tesão pela vida, onde está a libido, todos os controles de respiração, enfim, todo mundo acho que já sabe que é no cérebro reptiliano, que é o nosso mais antigo, é o nosso primeiro cérebro, tem uns 3 milhões de anos de idade, e muitos desses medos de agora vêm de lá. É o corretor anérgico. Perfeito. Que é o frequencial que eu já coloco na lógica didática, o frequencial da prata, que simboliza a mãe interna, do ouro, não é que o ouro é mais importante que a prata, mas do pai interno, por isso eu falei no dourado, solares, que também traz muita consciência nesse momento, e o cobre, que é os nossos filhos. Prata, ouro e cobre são 3 frequenciais que estimulam a imunidade. Olha a gorjeta junto aí. E o cobre, a frequência do cobre é a frequência do equilíbrio, do estado de ego, pai protetor, criança livre. Junta os dois, isso é o adulto. Porque as nossas pessoas que estão sofrendo, achando que a vida não vale a pena, é porque falta essa linha do meio, né, da certo. E que eu espero certo. Que a gente esteja ajudando as pessoas a entender. Nossa, o pessoal está amando aqui, todo mundo está adorando tudo, eles querem inclusive saber se vai ficar gravado. Sim, a gente vai botar no IGTV e depois eu tiro daqui do Instagram. Fica no Instagram, mas eu sempre peço para o meu assistente, o Paulo Eduardo, ele pega e edita e a gente bota no YouTube também, que é para ninguém perder nada. Podem ficar tranquilos. Que eles disseram que tem muita informação, eles querem assistir de novo, olha que legal. Eu quero dizer aqui, a gente está aí se encaminhando para o final, já eu estou aqui cuidando a hora. Eu queria só dizer para o pessoal que está, às vezes, chegando agora e não conhece o que a gente está comentando aqui dos florais, quando a gente fala de corretor anérgico, a gente está falando de uma fórmula floral que faz uma onda vibracional informativa. E o resultado dessa informação é a resposta que a gente vê nas pessoas. E essa resposta para o lado psicossomático que o Dalmio nos dá é muito rica, gente. Eu aprendo muito com ele por causa disso. Porque a gente tem mais a visão clínica, né? E essa visão psicossomática, ela é fantástica. E você veja, justamente o corretor anérgico é um dos que eu tenho, neste momento de pandemia, eu tenho falado muito para as pessoas que faz essa ampliação de energia vital. Na minha opinião, é o que mais ajuda na energia vital é o corretor anérgico. E você agora confirmou para nós, porque sem energia vital não tem vida, né? E é exatamente isso. Então, você veja que nós podemos, através de uso das fórmulas florais, e aqui eu estou usando elas agora no método PUS, né, que a gente agora tem a certeza que funciona por causa dos ratinhos da USP, né? Mas então, hoje a gente poderia dizer para as pessoas que é uma forma benéfica de amplificar e modular a sua energia, inclusive nesse momento tão grave que nós estamos passando. Então, você veja, se você pensar no neurotox que a gente falou aqui, no corretor anérgico que a gente falou aqui, né, no sustentum e no decensys, você já tem aí um mix de frequências que pode te deixar pronto e apto para modular essa questão e já vai beneficiando muito as pessoas. E aí, claro, precisa de alguém que tenha um conhecimento de sustentar isso, né? A gente tem a certeza de que no momento que você encontra as pessoas que estão precisando desse acolhimento para sair de uma situação de não estar se enxergando, como você está falando, né? Gostei da palavra, como é que era?
Alexitimia. Eu vou ter que escrever para aprender. Alexitimia. Eu disse para vocês que eu sempre aprendo alguma coisa com o Dalmo. Então, alexitimia. Antes que termine, mas tem dois que nós não podemos deixar de falar. Vamos lá. Podemos falar. É a novidade aí, tu é que está bem por dentro. Primeiro, nós temos que falar no consciêncios. Né? Maravilhoso, maravilhoso. O consciêncios é o que faz o fechamento dos 4 padrões de nutrição. A palavra já diz tudo. Consciência. Né? Perceber o que está acontecendo. E reanimado, desanimado é sem alma. Reanimado é com alma. Se a gente está sem alma, é zumbi. Que é claro. As pessoas que estão muito tristes hoje. E a vitamina D irradiada, isso é lançamento novo ou já tem há mais tempo? Na verdade, a vitamina D já tem há pelo menos uns 4 ou 5 anos, no Catalvit D, né, que é a vitamina D energizada. E a gente também tem ela no Totalis, então a gente já está trabalhando com ela há algum tempo. O que eu quero, Rosângela, dar a contribuição? Qual é a função dessa vitamina? Primeiro, a vitamina D, que a gente só pensava como fixador de cálcio. Olha como os conceitos evoluem, né? E é verdade. Cálcio como segundo mediador. Sem o cálcio dentro da célula, que é a mãe, né? Por isso o sustento, que é o frequencial do carbonato de cálcio, a célula não se mantém. Então, a vitamina D vai ativar os receptores para a vitamina D. Então, para quem está usando a vitamina D ponderal, ao acrescentar a cápsula da vitamina D irradiada, expande a capacidade de fazer plasticidade neuronal. Olha, vai ficar muita coisa faltando. Nossa, isso é maravilhoso. Outra coisa que a gente tem batido bastante nessa época é justamente nessa nutrição voltada para a imunidade. Então, você veja como encaixa voltada para a imunidade, mas também ajudando no processo todo mental, emocional. Isso é fantástico. Eu, inclusive, estou com uma série de 4 vídeos aqui esse não foi no YouTube ainda, está aqui no IGTV, em que eu falo das vitaminas e minerais que foram coroados, vamos dizer assim, com estudos científicos para a pandemia, da Associação Brasileira de Nutrologia. E exatamente a vitamina D é uma delas, e o magnésio é outro fantástico. Mas voltando ao que nós estamos aqui, já nós temos só mais 5 minutos, voltando ao que nós estamos aqui colocando, é o alerta, gente. Porque a conscientização, o conhecimento é que vai nos levar a buscar a ajuda certa. Então, nós precisamos desse alerta, né? Porque as pessoas precisam entender que elas podem ajudar de alguma forma, né? Aqui tem uma pessoa me perguntando. Primeiro que tem uma aqui dizendo, por favor, faz outra live. Faz outra live, tá bom? Vamos fazer sim, já marcamos aqui. E outro perguntando se pode abrir cápsula para tomar. Sim, pode. É ruim, tá? Por isso que está na cápsula, mas pode. Mas assim, basicamente o que a gente está falando aqui é o alerta e a conscientização. Porque é por isso que existe o Setembro Amarelo, né? Para a gente conscientizar e reconhecer, gente. Vocês têm que reconhecer as pessoas na tua volta que estão convivendo com você e que estão precisando dessas ajudas. E aí, claro, nós temos hoje uma grande facilidade, e agora eu vou puxar a sardinha para o teu lado, tá? Uma grande facilidade que já vem acontecendo há muito tempo, que é pessoas como o Dálmio, eles atendem online, não precisa se preocupar de sair de casa, porque são formas de ajuda fantásticas ali no seio da família. Então, e eu até agora publicamente quero te agradecer que alguns tempo atrás, acho que foi no ano passado, morreu o pai da esposa de um parceiro meu aqui de negócios,
E ela, nossa, ela estava tão desesperada que eu liguei para o Dalma, acho que era 9 horas da noite, lembra? Eu liguei para você, digo, eu preciso de ajuda. E rapidamente você conversou com ela, e muito rápido, assim, foi impressionante, que eu acredito que em 3 ou 4 vezes que você falou com ela mudou, ela está ótima até hoje, ela está enfrentando essa pandemia numa boa. Então você veja o quanto que é importante ter uma pessoa de gabarito como você disponível online, né? Então tá aí, eu até gostaria que você dissesse aí para o pessoal como te encontrar, né? que é interessante eles terem esse caminho. Eu sou muito grato pela menção, e não tem só um aqui, viu, Rosângela? Tem 2. Então, por que você não chama? Chama a Maria do Horto aí para ela ficar junto com você. Vamos mostrar. Mas não estou vendo. Já vai terminar e eu Vem cá. Não. Nós temos a nossa página, ó. Oi! Nós temos a nossa página no Instagram aí, é só deixar mensagem para quem quiser, né? Isso. Tem Ótimo. uma nota que é a MHDM, que é essa que está acontecendo agora, e tem a minha, mas só basta mhdm.bio, que é essa mesmo que está acontecendo. Tá ótimo. Ótimo. Então, pessoal, nós temos aí, inclusive, a página do Instagram dele está no nosso convite. Tá lá, tá? mhdm.bio. Então, no direct, vão lá, eles dão todas as dicas, como é que vocês conseguem encontrar o professor Dálmio, a doutora, ela também é professora, né? Eu sei que ela é escritora, os dois escrevem, dão palestras, a Maria do Horto, que é professora, doutora, e a gente fica muito feliz de contar com vocês, com todo esse conhecimento, quero agradecer muito. Nós estamos aí com 2 minutinhos, se você quiser dar o teu recado, e aí dizer que na última semana nós vamos nos reunir de novo. Vamos repetir para falar sobre o luto. Né, o luto. Que é muito importante, porque luto não é só quando a pessoa morre, é qualquer processo que se extingue. Então, o meu recado de gratidão novamente por estar contigo mais uma vez, por estar com muitos dos que estão nos assistindo, são nossos alunos, são pacientes, né? Gratidão a todos, gratidão a Maria do Horto, uma grande parceira, tem mais recurso ainda que ela pode colocar à disposição. E dizer isso, Rosângela, que as pessoas não excluam quem está triste, quem está abandonado, quem está de canto. Aquilo que eu disse no início, meu filhinho não me incomoda. Se não incomoda, não é uma criança saudável. Não vamos confundir uma criança dinâmica, ativa, com uma criança birrenta, que é uma forma de pedir socorro. Socorro. Como os muito quietinhos. Então, obrigado a ti, obrigado a todos, e que logo, logo a gente não precise ter mais Setembro Amarelo. E à disposição permanente, gratidão pelo carinho, pelo convite, pela responsabilidade do que nós transmitimos hoje. Grande beijo no teu coração e no de todos. Amém, amém. Gratidão, gratidão, gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E é a última semana de setembro, e vão nos derrubar.